Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito muito bem-vindos ao programa Viva de Bolo. Para mim é um imenso prazer estar aqui compartilhando com vocês todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, tudo que eu estou aprendendo ainda, tá? Esse aqui é o programa Viva de Bolos, onde sempre eu vou estar colocando dicas novas, vou estar dando aulas, ensinando coisas novas para vocês, tá? Pessoal, nesse programa eu ensino como você pode faturar até 6K vendendo bolo caseiro no conforto da sua casa e fazendo o seu próprio horário, tá? Então, se você tem interesse em começar a empreender, começar um novo negócio, fique aqui que você vai aprender tudinho do zero. Eu sou a chefe Andréa Gasoli, eu sou confeiteira, sou padeira, sou criadora de receita, tá? Tenho várias receitas da minha autoria e eu vou compartilhar com vocês todo o meu conhecimento. E na aula de hoje, pessoal, eu vou estar falando para vocês o que é preciso para a gente começar a vender bolo do zero, vender bolo da nossa casa. Vou falar para vocês hoje sobre os utensílios e sobre todas as ferramentas que a gente precisa. André, eu quero começar a vender bolo hoje. O que eu preciso? Eu vou falar para vocês tudinho o que você precisa para começar, tá? Então fique nessa aula que vai ser muito gratificante. Gente, nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês o que é os utensílios que a gente vai precisar para começar a vender bolo do zero. Andréia, quando você fala de utensílio, você fala do quê? Pessoal, são todas as ferramentas que a gente precisa. Cada profissão tem as suas ferramentas para trabalhar. Nós, boleiras, também temos as nossas ferramentas. Temos o liquidificador, a batedeira, o fouet. Então, vou estar explicando para vocês passo a passo, um por um, e mostrando para vocês como que a gente vai fazer, como que vocês vão fazer, como que vai usar, para que serve, qual que é a importância de cada ferramenta que você vai ter na sua cozinha para começar a fazer seus bolos do zero e lucrar muito. Pessoal, agora eu vou começar a falar para vocês de todos os utensílios e todas as ferramentas que a gente precisa para começar a vender bolo do zero, tá? Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter é um forno, não adianta. Infelizmente, não dá para começar a vender bolo sem um forno, tá? Eu não tenho um forno aqui para mostrar para vocês agora, tá? No momento. Mas a primeira coisa, fundamental, é o forno, tá, gente? Por que o forno? Porque você tem que assar o seu bolo, tá? Então, não importa se o seu forno é elétrico, se o seu forno é a gás, cada um conhece o seu forno. Não importa se é o forno da sua casa, tá? Lá do seu fogão, lá da sua casa, se é um forno embutido, não tem problema. Você conhecendo o seu forno e você sabendo como ele funciona, tá ótimo, tá? Assim, hoje eu trabalho com forno industrial. O meu forno já tem um termômetro, né? Que marca direitinho, tudo direitinho, a temperatura. Quando eu comecei a vender bolo na minha casa, que todo mundo já sabe, né? Que eu comecei a fazer bolo em casa, no meu apartamento. Eu não canso de contar essa história, porque essa história me orgulha muito, tá? É um orgulho para mim. Eu não tinha um termômetro, então muitas das vezes eu tinha que ficar ali naquele termômetro mesmo que é do forno, né? Que já vem no forno. E às vezes não estava muito bem regulado, então eu tinha que ficar toda hora de olho. Até que eu descobri, né, que tem esse termômetro aqui, gente, super baratinho, tá? Ó, baratinho mesmo, tá? Esse termômetro aqui não custou R$20, tá? Então, quando vocês puderem, não é primordial, tá? Como eu tô falando do forno, então já tô encaixando o termômetro junto. Isso aqui não é super necessário, mas quando puder, que já tiver um dinheirinho, compra um termômetro desse que vale muito a pena, tá, pessoal? Então você coloca lá o termômetro e você vê a temperatura do seu forno, tá? Depois do forno, gente, é muito importante, assim, é fundamental, não dá para começar a fazer bolo sem ter um fouet.
tá, gente? Fouet super barato também. Tem caríssimos, né? Mas a gente está começando. Então a gente pode começar com um baratinho que funciona tanto quanto os outros fouet, né? Então é isso aqui, gente. Fouet é tudo igual, tá? Só muda o designer, a cor, o material, mas é tudo igual. E o resultado final também é o mesmo. Não vai mudar, o seu bolo não vai ficar pior ou vai ficar melhor porque o seu fouet custou R$20 e tem um de R$200. Não faça essa besteira de comprar o mais caro, tá, pessoal? Esse aqui já funciona super bem, super baratinho, tá? Eu comprei aqui na minha cidade, paguei baratinho mesmo, tá, pessoal? Então o fouet é fundamental, gente. Não dá para fazer um bolo sem o fouet. Por quê? Qual a função do fouet? Você vai fazer um bolo? Primeiro que a gente hoje não pode mais usar colher de pau na cozinha, né? E nem funciona, viu, gente? Quem tá acostumado a usar a colher de pau, que não conhece o fouet, quando você conhecer o fouet, nunca mais você vai querer ver uma colher de pau. Assim, ó, esse aro aqui, ó, com o fouet, tem um monte de araminho, né? Então, quando você coloca a farinha, que você começa a mexer, ele não deixa, ele desfaz todos os gruminhos da farinha, tá? Você não precisa ficar lá que nem com a colher de pau, você pega e fica assim, né, desmanchando. Aqui não, aqui você pega, ó, você mexeu, ele já vai misturando a farinha com o líquido e deixando a massa bem homogênea e bem cremosinha, sem nenhum gruminho de farinha, tá? Então o fouet é maravilhoso, é indispensável, tá? Não dá para fazer bolo em casa ou em qualquer lugar, né? Bolo para vender, ainda mais que a gente vai mandar para casa de alguém, sem ter um fouet, tá? Então é muito importante o fouet, gente, por favor. Isso aqui é muito importante, não dá para ficar sem o fouet. Outra coisa que eu vou falar para vocês que precisa ter para fazer o bolo, para começar em casa, a forma, gente. A forma não importa se você vai comprar 3 formas ou se você vai comprar 2 formas, mas você tem que ter a forma. André, eu vou começar a trabalhar com a minha forma de 15 centímetros, nessa aqui é 15 por 8, tá? Eu vou começar a trabalhar com a forma 15 por 8. Então, eu não vou comprar uma forma 15 por 8, eu vou comprar uma forma 20, número 20, ou uma forma 18, ou uma forma 13, não. Eu vou comprar todas 15 por 8. Por quê? Porque a gente está trabalhando profissionalmente, a gente tem que padronizar o nosso produto. Então, a partir do momento que a gente começa a comprar tudo padronizado, que minhas formas são todas dessas, tá? Todas. Acho que eu tenho umas 200 formas, mas tudo dessa, tá? Tudo mesmo tamanho. Então, por quê? Porque eu quero uma coisa padronizada. Eu tô trabalhando profissionalmente. Então, forma não importa. Se seu forno cabe 3 formas, você compra 3 formas, mas compra igual. Ai, André, eu não tenho dinheiro para comprar 3 formas. Eu também não tinha. Eu juro para vocês que eu não tinha. Então, comece a comprar com uma forma. Vai lá, compra uma forma, que não é caro também, gente. É menos que R$20. Na verdade, uma forma dessa aqui custa menos que R$15, tá? Compra uma forma dessa e começa a fazer um bolo. Faz um bolo, tem uma encomenda de um bolo, faz um bolo, manda. Daqui a pouco vai entrar mais dinheiro e você vai investindo na sua forma. Mas compra uma forma, é de extrema importância ter uma forma, tá, pessoal? Também, que não pode faltar, jamais, tá? É a balança, tá? Então, a gente tem que ter uma balança sim. É muito importante ter uma balança. Não dá para fazer no olho, tá? Porque a gente tá vendendo um produto profissional, né? A gente é profissional, então a gente tá vendendo, a gente tem que começar a trabalhar com nossos produtos padronizado. Então tem que ter um padrão, tem que seguir um padrão. Não adianta um cliente vir hoje comprar um bolo seu e o bolo tá pesando 500 gramas. E amanhã ele vem e o bolo tá pesando 620 gramas, entendeu? Não existe isso. Então a gente tem que pesar tudo bonitinho. Peguei meu bolo, peguei minha forma, coloquei aqui, coloquei minha massa aqui. Esse aqui deu, por exemplo, 500 gramas de massa. Esse aqui também tem que dar 500 gramas, o outro tem que dar 500 gramas. Tem que estar padronizado, gente. Os bolos tem que estar padronizados, porque isso valoriza muito os nossos produtos.
A mesma coisa, vou colocar a cobertura no meu bolo. O cliente pediu um bolo com cobertura. Eu vou colocar a cobertura no meu bolo. Para mim colocar a cobertura no meu bolo, eu não posso ir lá no pote, pegar a cobertura e ir jogando em cima do meu bolo, pegar e colocar em cima do bolo. Eu não posso, gente, porque eu posso colocar muita cobertura hoje, aí amanhã o cliente vem comprar, tem menos cobertura, ele vai reclamar. Então tem que ser tudo pesado. Eu vou lá, coloco meu bolo na embalagem, coloco em cima da balança e coloco quantas gramas de recheio eu já padronizei. Por exemplo, eu padronizei 150 gramas de recheio nos meus bolos. Então, todos os meus bolos que saem, eles vão com 150 gramas. A não ser que o cliente quer colocar recheio extra, entendeu? Aí já é um outro preço. Então, eu já coloco mais, mas também é tudo pesadinho, tudo bonitinho. Porque quando o cliente vir comprar da próxima vez, ele já sabe o quanto que vem, entendeu? Então fica uma coisa padronizada e você valoriza muito o seu trabalho com isso. E você não perde e nem deixa o seu cliente satisfeito, porque ele já sabe o tanto que vem do seu produto, tá? Então a balança é muito importante, gente. Não dá para começar a trabalhar sem balança. Também mais uma coisa que eu vou falar para vocês: não precisa ir lá e comprar a balança mais cara, não. É essa balancinha aqui simples, ó, gente, que funciona super bem. Acreditem, super baratinha. Tudo que eu uso é muito baratinho mesmo e funciona super bem, tá? Não vai ir lá na loja fazer prestação para comprar uma balança, porque não vai mudar nada. Tem que funcionar e ponto final, tá? Mais uma coisa que a gente tem que ter para fazer os nossos bolos é um bowl, né? A gente fala bowl ou fala bacia, tá? Essa bacia aqui, ó, esse bowl aqui, tá? O bowl de vidro eu uso ele somente quando eu vou apresentar alguma coisa, fazer um vídeo, eu uso de vidro. Mas normalmente para os meus bolos, quando eu tô preparando os meus bolos para comercializar, é tudo num bowl de plástico assim, tá, gente? Por que eu vou falar para vocês? Eu uso o bowl de plástico primeiro porque primeiro que ele é mais barato, tá, gente? Uma dessa aqui, você compra 4 dessa aqui, tá? 4 bacias dessa aqui que você vai lá naquela loja que vende baratinho, ó. Você compra 4. E outra coisa, aqui, gente, eu não corro risco de quebrar, entendeu? Aqui pode cair, pode acontecer alguma coisa, pode bater, posso colocar na pia, pode cair uma forma em cima ou uma louça mais pesada e não quebra. Aqui você corre o risco de quebrar. Aí você pode falar assim para mim, Andréia, mas o vidro, ele é mais higiênico, você lava ele, ele fica mais limpinho, não fica com resíduo, não fica com nada. Então, aí que eu vou falar uma coisa para vocês que eu deixar para falar no final, mas eu já vou falar agora. Todos os seus utensílios, todos que você for usar para fazer os seus bolos, o seu trabalho, né? Você vai usar somente para fazer o seu trabalho. Você vai usar suas ferramentas só na hora que você está trabalhando. Você nunca vai pegar uma vasilha dessa aqui e vai colocar uma carne para temperar, vai colocar um peixe. Não, essa vasilha aqui é para você fazer o bolo, tá? Você não vai usar ela para mais nada. Ai, tá lá na cozinha, você já tem que deixar claro, né? A gente que trabalha em casa, era assim que eu fazia quando eu trabalhava na minha casa. A minha família já sabia, os meus filhos, meu marido já sabia que aquilo ali era meu trabalho. Então ninguém vai mexer naquela vasilha. Ai, mãe, tá faltando uma vasilha. Não, procura lá, se vira. Essa aqui é minha ferramenta de trabalho, eu vou usar para fazer meus bolos. Então, tudo que for de confeitaria, a gente não mistura. A gente que trabalha em casa tem que tomar muito cuidado com isso, para não misturar os nossos utensílios com os produtos do dia a dia da nossa casa, com os utensílios do dia a dia da nossa casa, tá? Esse é um ponto muito importante e a gente já tem que começar a se policiar desde o início que a gente está começando a fazer nossos bolos, porque se a gente começar já desde o comecinho, a gente já cria o hábito de não misturar, tá? Então não mistura mesmo, gente. Então começa desde o início, tá? Então o bowl ou a bacia, eu gosto de falar bacia, né? O pessoal que tá chegando agora que gosta de falar bowl, né? Eu uso de plástico, tá? O mais barato. Não porque é mais barato também, mas é porque é melhor mesmo para trabalhar com ele, tá?
Outra coisa, gente, muito importante que a gente não pode esquecer é a espátula, tá? Ó. A minha é de silicone. Gente, uma espátula dessa de silicone, ela, quando você vai tirar a massa, ela raspa bem raspadinho. Ela tira tudo, 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 tudo. É excelente, tá? Então, quando vocês forem comprar, vocês procurem comprar de silicone, tá? Que é melhor, ela dura muito, mas dura muito mesmo, tá? Também é uma ferramenta super barato também, tá? Não é coisa cara, tá? Vocês podem ver, quando a gente fala assim que para começar a trabalhar na confeitaria, o custo é muito baixo, ainda mais a gente que vai começar em casa, é muito baixo mesmo, gente. Porque muito dessas coisas a gente já tem em casa, né? Então, ó, vai comprar, procura comprar de silicone, tá? Colher de pau, evite usar o máximo possível. Primeiro que já é proibido, né? É proibido nas fábricas, ninguém usa mais colher de pau. E segundo, que a gente já tem que começar a entrar no ritmo, né? Já tem que começar a fazer as coisas certinho. Mesmo que você está trabalhando em casa, procure estar sempre atualizado do que pode e o que não pode, porque hoje você está trabalhando na sua casa. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando eu comecei a vender os meus bolos na minha casa, nunca que eu imaginei na minha vida que eu ia ter uma loja, e muito menos que eu ia estar onde eu estou hoje, entendeu? Então a gente tem que começar sempre, tá sempre atualizado, sempre vendo o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, para quando a gente tiver a oportunidade, a gente já ir para essa oportunidade sabendo das coisas, tá? Então, ó, espátula de silicone, tá? Gente, vai usar faca quando a gente faz um bolo, né? A gente vai fazer um bolo, vai colocar cobertura, às vezes o bolo faz um pouquinho de barriguinha aqui, a gente quer deixar retinho. Então, o ideal é sempre essa faca de serra, tá? Ó, essa faca de serra aqui é o ideal, porque ela corta super bem. Não fica mastigando o bolo, fica bem o corte bem perfeitinho, tá? Então, essa faca de serra aqui, ó, é o ideal pra gente ter na cozinha, tá? Então, tem que ter uma faquinha de serra dessa, que é muito importante, tá? Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês, ó, medidor, gente. A gente tem que ter um medidor de uma xícara, meia xícara, 1/4, 3/4. Tem que ter um medidor. Não importa se o seu medidor é assim ou é esse copo aqui, ó. Que aqui já tem, ó. Aqui tem xícara, aqui tem gramas, aqui tem ml, tá? Então aqui tá marcando tudo, ó. Açúcar, farinha, arroz, chocolate, tudo bonitinho aqui, ó. Não importa que seja desse ou esse, tá? O importante é que você tenha tudo a medida certinha, tá, gente? Porque você pega uma xícara desse tamanho hoje, aí amanhã você pega outra xícara, então dá. Quando você pega uma xícara de um tamanho hoje, outra xícara de outro tamanho amanhã, o bolo pode não sair do mesmo jeito, tá? Então vocês prestem bem atenção. Vai fazer? Então, sempre usa a mesma medida, sempre a mesma xícara, ou vai usar essa medida aqui, ó, 240, sempre usa essa, vai usar essa, sempre usa essa, tá? Não fica mudando ou pegando a olho. Ah, eu vou colocar a olho porque eu acho que tem tanto, tá? Então, é muito importante também, tá, pessoal? E a peneira, a gente tem que ter uma peneirinha, tá? Porque a peneira também é muito importante. Às vezes a gente compra umas farinhas por aí. Como eu uso todo dia, então hoje não acontece tanto comigo. Mas já aconteceu muito de eu comprar farinha e vir toda cheia de gruminho. Quando a gente coloca para fazer o bolo, ela fica pesada no bolo, né? Então a gente pega a peneirinha, ó, para peneirar a farinha, peneirar o chocolate. Fiz um suco de laranja para colocar no meu bolo de laranja. Peneiro o suco de laranja aqui para tirar os caroços também. Então, a peneira é fundamental, gente. É muito importante a gente ter uma peneirinha, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, ó, um ralador, tá? Tem que ter um ralador.
Vou fazer meu bolo de laranja, vou tirar a raspinha de laranja, vou tirar a raspinha de limão. Meu liquidificador é fraco e eu preciso dar uma ralada na minha cenoura para ajudar o liquidificador, então tenho que ter um ralador, tá? Muito importante ter um ralador, tá? Vale muito a pena investir no ralador. Outra coisa que eu vou falar para vocês, o liquidificador, gente, muito importante, tá? Esse aqui é fundamental. Tem coisas que é fundamental, né? Que nem o liquidificador é fundamental, a balança é fundamental. Por que o liquidificador? Como a gente faz os bolos caseiros, a base deles, quase todas as bases deles, são poucos que a gente usa a batedeira, tá? Então a base do nosso bolo caseiro é no liquidificador, tá? Então é muito importante ter um liquidificador. Gente, mas agora eu vou dar uma dica muito importante, mas muito importante mesmo, que eu falo sempre. André, eu não tenho liquidificador, eu vou lá comprar um liquidificador para mim começar a fazer os meus bolos caseiros, tá? Isso é para quem não tem, tá? Quem já tem, use o que tem em casa, tá? Não tem problema nenhum. Mas quem não tem, gente, não vai lá na loja comprar aquele liquidificador top, copo de vidro, não sei o que, Não, gente, o mais simples, porque as massas que a gente bate não são massas pesadas, na verdade a gente não bate nem a farinha, a gente bate o líquido, né? Depois a gente mistura a farinha. Então não precisa você ir lá e comprar um liquidificador caro, compre um liquidificador simples, né? Popular mesmo, que vai super funcionar, tá? E com o passar do tempo, olha como o copo vai ficando escuro. Ele vem clarinho, né? Aí a gente vai usando, vai lavando, vai ficando dessa cor aqui. Então não tem problema se o copo for aquele copo de plástico mais simples. Eu tenho também daqueles, não tem problema nenhum, tá? Então se for comprar um liquidificador, não precisa investir no liquidificador super caro, a menos que você queira, né? Aí legal. Mas se for para fazer o bolo, para começar a vender os bolos em casa, os bolos caseiros, então vocês podem investir num liquidificador popular, simples, que funciona super bem, tá, gente? Aí aqui também eu tenho a batedeira, tá? A batedeira é um dos utensílios que eu ia até falar por último ela, porque para os bolos caseiros é o que eu menos uso, tá? Difícil usar a batedeira para fazer um bolo caseiro. Só se eu vou fazer um recheio uma cobertura mais cremosa, ou vou fazer um bolo que leva clara de ovos, que são poucos também, aí eu uso a batedeira. Eu tenho essa batedeira planetária, tá? Eu gosto muito dela. Ó como que é o logo dela, ó. Bem legal. Mas também, gente, super funciona com aquela batedeira mais simples. Eu também tenho uma dessa batedeira mais simples, funciona super bem, que eu uso pouco, eu não uso muito. Nos bolos caseiros eu tô falando, tá? A gente usa pouca batedeira, muito pouco. Então, se você não tem uma batedeira, não se preocupa, porque não é necessário ter uma batedeira assim para começar com os bolos caseiros. Não é um utensílio assim de necessidade, tá? Ajuda quando a gente quer fazer uma cobertura mais cremosa, ajuda, mas não é o necessário, tá? Então a gente tem a batedeira. E uma coisa também que eu quero falar para vocês, bem importante, é sobre o abridor, gente. A gente tem que ter um abridor. Não inventem de fazer um bolo de milho, ou tem que abrir uma lata e querer abrir com a faca e querer, sabe, fazer todas aquelas coisas que quando a gente não tem o conhecimento a gente quer fazer. Não inventem, gente. Super baratinho, sabe? Barato mesmo isso aqui. Você compra, é um utensílio que traz segurança para você. Você não vai correr o risco de se cortar, de se machucar, de causar um acidente. Uma coisa super barata que facilita muito a nossa vida, tá? Pegou o abridor, abriu, acabou, tá? É super rápido, tá, pessoal? Outra coisa também, gente, muito importante, é uma tesoura, tá? Gente, não existe nunca, jamais, tá? Você pegar uma
uma embalagem, você vai pegar um pacote de açúcar, eu vou fazer o bolo, eu vou pôr meu açúcar na minha vasilha, no meu pote de açúcar, né? Vou abrir para colocar no pote. Nunca, gente, nunca com a mão assim e jamais com a boca. Jamais, tá, pessoal? Começa já, ó, tesoura. Vou usar, pego a tesoura e corto e abro com a tesoura, tá? E coloco lá. Mas nunca, mas nem se você não estiver fazendo bolo em casa para vender, nunca abra com a boca, nunca abra com os dentes, tá? E outra coisa, comecem a prestar atenção quando você pegar um produto, um insumo. Você vai abrir um pacote de açúcar, um fubá, ou uma farinha, o que seja, tá? Sempre deixar a embalagem do lado que tá escrito para cima, tá? Nunca de cabeça para baixo, tá? Vai abrir, então começa sempre a abrir assim, do jeito que ela vem aqui, ó. Com o nome para cima, tá? Nunca de cabeça para baixo. Por quê? Porque às vezes é um produto que você não conhece. Você foi lá comprar um produto que você vai ter que usar, um mousse, alguma coisa, para misturar ali, e você abre de cabeça para baixo, você tem dificuldade depois para ler, né? Para ver a instrução do fabricante, tá? Então presta bastante atenção nisso também, tá? Então a tesoura é muito importante. Então, gente, é isso aí. Esses utensílios que a gente vai precisar ter para começar a fazer nossos bolos caseiros em casa. Começar a vender do conforto da nossa casa e faturar até 6K mensal, até 6K. Gente, assim, André, mas é muita coisa, eu achei que tem muita coisa aqui que você falou, eu não tenho dinheiro para investir em tudo isso. Então, pessoal, mas agora eu vou falar uma coisa bem legal que talvez você não tenha percebido, você ficou aqui atenta no que eu tô falando e não se deu conta. Gente, eu acho que 70%, 50%, 70% de tudo que a gente tem aqui, que eu mostrei para vocês para começar, a gente tem em casa, gente. Uma tesoura a gente tem em casa, um abridor de lata a gente tem em casa, uma peneirinha a gente tem em casa, esse copo medidor geralmente tem em casa, uma bacia dessa ou um bol para começar, a gente tem em casa. Então não é coisas assim absurdas, são coisas necessárias que vai facilitar o nosso trabalho e vai fazer toda a diferença. O que é fundamental, o forno, né? O forno que é o principal, que é o mais caro, dificilmente alguém não tem um forno, né? Então a gente também tem um forno em casa. Então para a gente começar, quando eu falo que o mercado do bolo caseiro é um mercado lucrativo e que a gente investe pouco, porque para fazer um bolo caseiro, gente, é muito barato para fazer um bolo caseiro. E a gente não precisa ir lá e comprar uma máquina, comprar um carro, comprar não sei o quê, comprar uma barraca para montar, não precisa nada disso, porque a metade, 50% a gente já tem na nossa casa. A gente vai ter que investir em formas, que as formas têm que ser padrão, porque a gente tem que começar um negócio padronizado, um negócio profissional, para o nosso trabalho ser valorizado, para a gente levar o melhor para o nosso cliente. O liquidificador, a balança e o fouet, tá? Eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter que comprar mesmo, que geralmente não é todo mundo que tem em casa um fouet. Tem gente que nem conhece um fouet. Um fouet é muito importante, né? Então, gente, esses são os utensílios que eu queria mostrar para vocês, tá? Claro que tem muito mais coisa, mas o básico que a gente precisa para a gente começar é isso aqui. Gente, agora vocês devem estar me perguntando assim, André, mas eu conseguiria fazer um bolo na minha casa, vender e não ia precisar comprar tanta coisa, investir tanto, porque para muita gente é pouco, mas para outras pessoas é muito, entendeu? Eu consigo fazer um bolo sem balança, eu consigo fazer um bolo sem um fouet, eu consigo fazer um bolo sem todos esses utensílios. Mas aí eu vou falar para você agora por que você tem que investir. Qual que é a importância de você investir dinheiro em tudo, investir dinheiro nessas ferramentas, tá? Na verdade, não só nessas ferramentas, investir dinheiro em você, né? Porque a partir do momento que a gente quer faturar até R$6.000 mensais, a gente tem que investir sim
Porque você pode fazer um bolo sem uma balança hoje, aí você vende com um hoje, você vende com uma pessoa amanhã, mas o seu negócio não vai à frente, porque não é uma coisa padronizada, não é uma coisa profissional, não é uma coisa, não é um produto que o cliente está pegando e vai falar assim, nossa, eu vou pegar o produto lá da Andréia, porque o bolo da Andréia vem numa embalagem legal, o bolo da Andréia vem num tamanho legal, né? Um bolo que hoje vem pequeno, um bolo que amanhã vem maior, um bolo que hoje vem com bastante cobertura, amanhã vem sem cobertura. É uma coisa padronizada, tá, gente? Então, quando a gente está investindo um dinheiro nas nossas ferramentas, não é nas nossas ferramentas, a gente está investindo dinheiro no nosso negócio, gente. A partir do momento que a gente quer empreender, que você resolve, fala assim, agora eu quero ganhar 6K por mês, tá? Que nem eu já ganhei muito, né? Mas para mim chegar até aqui onde eu cheguei, eu tive que investir. Eu tive que abrir mão de, às vezes, eu querer comprar um negócio, uma coisa boba, assim, tipo, eu vou pagar, um exemplo, tá, gente? Eu vou pagar R$15 nesse fouet aqui. Ah, mas eu vou passar ali na frente da padaria, mas eu quero tomar um sorvete de R$15. Besteira, tá? Não tô falando de coisa importante, tô falando de besteira. Eu vou abrir mão de hoje eu tomar um sorvete de R$15 para comprar um fouet, porque isso aqui vai me render muito mais que R$15, mas muito mais mesmo, tá, gente? Então, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para investir em outras, tá? A partir do momento que a gente quer dar o primeiro passo, então a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tá, pessoal? E nem muitas vezes eu deixei de comprar várias coisas, deixei de passear para alguns lugares que eu queria ir, porque eu queria investir em mim, eu queria ter o meu dinheiro, eu não queria precisar mais de ninguém, não queria ficar pedindo as coisas pro meu marido, não queria estar ali vendo minhas amigas passear com os filhos e eu não ter condição de ir. Então eu investi em mim e hoje eu posso fazer tudo isso com o meu dinheiro sem precisar pedir nada para ninguém. Então é muito importante a gente investir nessas ferramentas. Gente, eu quero falar para vocês agora aonde as pessoas mais erram na hora que vão preparar o seu produto sem seguir a forma correta. Que nem eu também já errei muito, gente. Quando eu comecei a fazer meus bolos, naquela época que eu comecei, eu não tinha ninguém, não tinha internet, gente, não tinha todos esses conteúdos. Eu não tinha ninguém para me falar, para me dar dica, para me mostrar o caminho certo, para mim chegar mais rápido onde eu estou hoje, entendeu? Então foi devagarinho, foi errando, foi aprendendo, foi adquirindo experiência. Tenho uma grande bagagem, tenho uma bagagem muito grande de conteúdo, de experiência, que eu adquiri sozinha, errando, gente, simplesmente errando e perdendo insumos, né? Mas hoje eu sei muita coisa, eu aprendi muito por tudo isso e hoje eu tô aqui para falar para vocês. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu vou fazer um bolo hoje, só que eu vou começar a fazer bolo, mas eu não vou fazer bolo com essa medida, porque o meu olho é muito bom e eu consigo fazer a olho. Não vai dar certo, gente. As pessoas erram muito nisso. As pessoas, tem muita gente que acha que ela fazendo desse jeito, do jeito que ela acha que tem que fazer, vai dar certo. Pode dar certo hoje o bolo sai bom, mas amanhã sai ruim, aí já perde o insumo. Entendeu? Então, as pessoas erram muito quando elas não querem seguir as regras. As pessoas erram muito quando elas não querem ter disciplina, tá? Então, muito importante, gente, quer fazer uma coisa para dar certo, segue tudo bonitinho, investe mesmo, porque é um investimento baixo, mas que vale muito a pena, que vai dar muito lucro lá na frente. Pessoal, as pessoas me perguntam muito pessoal que está começando agora no bolo, ou pessoas que não começaram ainda, mas estão pesquisando o mercado, estão querendo ter mais um pouco de conhecimento, né? Me perguntando, quando... Tá, eu vou começar a fazer bolo agora, eu vou comprar todos esses utensílios, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Quanto tempo eu vou ter que
Quando eu vou ter que trocar os utensílios de novo? Demora muito tempo e a minha resposta é sempre a mesma. Depende muito, gente. Depende do quanto que você for que você usar. Depende do modo que você cuidar das suas coisas. Por isso que eu falo, coisas de cozinha, coisas de confeitaria, nossas coisas da confeitaria, o nosso material da confeitaria, a gente não pode nunca deixar misturar com o nosso material a gente que trabalha em casa, com o nosso material da nossa cozinha doméstica, porque você não pode, por exemplo, eu vou fazer um bolo aqui, aí eu vou fazer uma omelete aqui acabei de fazer meu serviço, guardei os meus materiais, eu vou fazer uma omelete, falo assim, eu vou fazer uma omelete, eu vou misturar com fouet, que é legal, viu, misturar uma omelete com fouet. Eu vou misturar com fouet, vou pegar o fouet lá e vou misturar e já deixo ali na pia da cozinha. Não, gente. Quanto mais cuidado você tiver com as suas coisas, mais tempo vai durar. Ferramenta de trabalho, então trabalho, a gente está se profissionalizando, a gente está entrando no mundo empresarial. A nossa ferramenta de trabalho a gente não empresta para amiga, não empresta para ninguém, tá? Você investiu, o seu utensílio de trabalho. Não adianta a vizinha vir apertar a campainha só porque você trabalha em casa. Você me empresta? Não, gente. Porque a partir do momento que você está emprestando as suas coisas, você está desvalorizando o seu trabalho. Qual é o risco da pessoa quebrar, não te devolver, você tem que comprar outro de novo, ter que comprar outro material e gastar mais dinheiro. Então, tudo vai durar o tempo que você cuidar, tá? Então, é muito importante a gente pegar nossas coisas, cuidar, não empresta forma para ninguém, gente. Todo mundo sabe que eu tenho 500 formas, não adianta. Não empresto, entendeu? Gente, não empresto, porque custou dinheiro, custou o nosso dinheiro, a gente sabe que não é fácil comprar, né? Tudo devagar, tudo com muito suor. Então, material de trabalho a gente não empresta. A gente tem que cuidar para durar bastante. Então, não tem tempo de vida. Nada aqui tem tempo de vida, tá? É o tempo que você cuidar. Você cuidou, vai durar mais. Você não cuidar, vai durar menos, tá? Agora, uma coisa que eu troco sempre, que assim, tipo, pelo menos 2 vezes no ano, gente, eu compro um liquidificador novo, tá? Eu não trabalho com esse liquidificador pequeno hoje. Hoje eu tenho um liquidificador industrial grande, porque a demanda é maior, graças a Deus. Mas mesmo esse pequeno, às vezes eu uso muito para algumas coisas especiais. Então, eu sempre estou trocando o liquidificador porque ele dura menos, tá? O que menos dura é o liquidificador, tá? Porque a gente usa mais, então a tendência é a gente ter que trocar logo, tá? Agora, o forno, né? O pessoal fala assim, André, meu forno é pequeno, eu vou conseguir começar a fazer bolo no meu forno pequeno? Sim, gente, sim. Quando eu comecei a fazer os meus bolos lá, vou falar de novo para vocês, no meu apartamento pequenininho, que eu morava no 5º andar, todo mundo já sabe, eu comecei num forno que cabia apenas 3 formas, tá? Meu forno só cabia 3 formas. O que eu fiz? Comprei 3 formas, porque só cabia 3 formas assim, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. No meu forno cabia 3 formas assim, ó. Era 2 mais ou menos assim, uma aqui na frente, assim, bem apertadinho. Cabia 3 formas. Eu comecei a fazer os meus bolos com as minhas 3 formas tranquilamente no meu forno pequeno. Fiquei bastante tempo com ele. Foi quando foi entrando dinheiro, fui vendendo, graças a Deus. Foi entrando dinheiro, aí eu comprei um outro forno que cabiam 6 formas, tá? Aí eu já tinha dinheiro para investir mais. Aí eu já não tinha só 3 formas, já tinha mais formas. Enquanto as minhas 6 formas estavam lá assando, eu já estava preparando os outros bolos para já deixar pronto para ir colocar no forno. Aí investi nesse forno meu que cabia 6 formas. Aí o próprio negócio, gente, o nosso próprio querer, a nossa vontade, a nossa força de vontade, quanto mais você trabalha, quanto mais você divulga, mais o negócio cresce, então o negócio vai empurrando você, entendeu? O seu próprio negócio vai te encaminhando, vai te mostrando o que você tem que fazer. Depois que eu comprei esse forno, que cabia 6 formas,
já não estava dando mais conta, pessoal. Não estava dando mais conta. Foi quando eu fui obrigada a abrir um ponto físico, porque lá já não dava mais, porque vendia muito mesmo. E não tinha como eu atender todo aquele pessoal. Morava no condomínio, o pessoal vinha de fora para comprar meu bolo, entendeu? Então não tinha mais como. O síndico já não deixava mais me chamar, não deixava mais o pessoal subir, era aquela coisa toda. E eu fui obrigada, graças a Deus, a abrir um ponto físico, né? Aí foi quando eu comprei outro forno, que agora o meu forno cabe 22 formas. Esse forno que eu tenho, cada forno cabe 22 formas. São os fornos que eu uso no meu negócio hoje, tá? Mas comecei com um forno que cabia 3 formas, então não se preocupe, tá, pessoal? Seu forno cabe 2 formas, começa com esse forno aí. Conforme o negócio for crescendo, você vai trocar de forno, tá? Você vai trocando assim gradativamente, tá bom? Então, pessoal, se você realmente quer começar o seu negócio do zero, porque esse programa Viva de Bolos é um programa para pessoas que querem começar o seu negócio do zero, querem faturar até R$6.000. Se você quer isso, se você tem certeza que é isso que você quer, então você tem que ir para cima, gente. Simples assim, olha, simples, tá? Vou começar, André, então não tenha preguiça, não desanime, tenha disciplina, tá, pessoal? Comece da sua casa com o liquidificador, a forma, a balança, é isso, gente. Esses utensílios, essas ferramentas, 50%, 60% a gente já tem em casa. O mais importante da gente ter agora, o mais importante é a gente querer ter a nossa independência financeira, querer ter o nosso próprio negócio, querer ter o nosso próprio dinheiro. Você já querendo isso, você já tá com 50%, tá com meio caminho andado, tá? Se é isso que você quer, então fica aqui a minha dica. Vai para cima, faz os bolos, oferece, vende, põe nas redes sociais, que vai dar super certo, assim como deu certo para mim.